Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade nessa aula sobre a leitura coletiva a qual nós estamos fazendo, não é? A respeito do capítulo 1, tá? Do livro de terapia do esquema. E aí, hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, tá bom? O último tópico que a gente leu do capítulo 1 foi na página 39, e se chama Característica do Sistema Amigdaliano, né? Agora, nós vamos para a página 40, onde nós vamos ler o tópico Implicações para o modelo dos esquemas. Tá? Vamos lá. Consideremos algumas implicações possíveis dessa pesquisa para a teoria dos esquemas. Como já dito, definimos um esquema desadaptativo remoto como um conjunto de memórias, emoções, sensações corporais e cognições que giram em torno de um tema da infância, como abandono, abuso, negligência ou rejeição. Pode-se conceituar a biologia central de um esquema da seguinte forma: as emoções e as sensações corporais armazenadas no sistema amigdaliano portam todos os atributos de estados antes. Quando o indivíduo encontra estímulos reminiscentes dos eventos da infância, que levam ao desenvolvimento do esquema, as emoções e sensações corporais associadas ao evento são ativadas inconscientemente pelo sistema amigdaliano. Se o indivíduo está consciente delas, as emoções e sensações corporais ativam-se mais rapidamente do que as cognições. Essa ativação das emoções e sensações corporais é automática e provavelmente constituirá uma característica permanente da vida do indivíduo, embora o grau de ativação possa ser reduzido com a cura do esquema. Por sua vez, as memórias e as cognições conscientes associadas ao trauma armazenam-se no sistema hipocampal e nos córtices superiores. O fato de aspectos emocionais e cognitivos da experiência traumática localizarem-se em diferentes sistemas cerebrais pode explicar a impossibilidade de se alterarem os esquemas por meio de métodos cognitivos simples. Além disso, os componentes cognitivos de um esquema inúmeras vezes desenvolvem-se posteriormente, depois que as emoções e as sensações corporais já estiverem armazenadas na amígdala. Muitos esquemas se desenvolvem em uma etapa pré-verbal. Uau, olha aí, como são reminiscentes, né? Originando-se antes que a criança tenha adquirido linguagem. Os esquemas pré-verbais surgem quando a criança é tão pequena que tudo o que está armazenado nas memórias, emoções e sensações. Deixa eu voltar, peraí. Os esquemas pré-verbais surgem quando a criança é tão pequena que tudo o que está armazenado são memórias, emoções e sensações corporais. As cognições surgem mais tarde, quando a criança começa a pensar e a falar palavras. Esse é um dos papéis do terapeuta, ajudar o paciente a atribuir palavras à experiência do esquema. Olha só, portanto, nosso papel é ajudar o paciente a dar nome para aquilo que de repente ele está sentindo, hein? Olha só que interessante. Portanto, as emoções têm primazia em relação às cognições no trabalho com vários esquemas. Quando se atinge um esquema desadaptativo remoto, o indivíduo é inundado por emoções e sensações corporais. A pessoa pode conectar conscientemente ou não as emoções e sensações corporais à memória original. Esse é outro papel do terapeuta, ajudar os pacientes a conectar as emoções e sensações corporais à memória de infância. As memórias encontram-se no coração do esquema, mas, via de regra, não estão explícitas na consciência, mesmo sob a forma de imagens. O terapeuta proporciona um apoio emocional à medida que o paciente luta para construir essas imagens. Olha que interessante, hein? Fundamental nosso papel aí para a construção de imagens, né, para os pacientes.
Vamos lá. Implicações para a terapia do esquema. O primeiro objetivo da terapia do esquema é a consciência psicológica. O terapeuta ajuda os pacientes a identificar seus esquemas e a se tornar consciente de suas memórias da infância, emoções, sensações corporais, cognições e estilos de enfrentamento associados a eles. Uma vez que entendem seus esquemas e estilos de enfrentamento, os pacientes começam a exercer algum controle sobre suas respostas, aumentando o exercício de livre-arbítrio em relação aos esquemas. Tá? Então, só para retomar, o que são os esquemas, né? Os esquemas estão no campo mais das cognições, né? Das memórias, sensações corporais. Já o estilo de enfrentamento está no comportamento, não é? Que são três estilos de enfrentamento que existem, né? Como forma aí estratégica da pessoa lidar com os esquemas, né? Então, a pessoa pode evitar, paralisar ou hipercompensar, né? Então, isso daí que é o estilo de enfrentamento. Tá, continuando aqui, ó. Ledoux diz, olha só, a terapia é apenas mais uma forma de criar potenciação sináptica nas vias cerebrais que controlam a amígdala. As memórias emocionais da amígdala, como vimos, estão gravadas de forma indelével em seus circuitos. A melhor esperança que podemos ter é de regular sua expressão. E a única maneira é fazer com que o córtex controle a amígdala. Olha só, então, assim, na medida que a pessoa expressa, entra o córtex, né? Porque a expressão é através da fala, né? E a fala passa aí por esse córtex, que é onde ele controla o que sai da amígdala, né? Digamos assim. E a amígdala é onde estão registradas as emoções, as memórias, não é? Emocionais. Olha que interessante. Continuando. Sendo assim, o tratamento objetivo é aumentar o controle consciente sobre os esquemas, trabalhando para enfraquecer as memórias, emoções, sensações corporais, cognições e comportamentos associados a eles. O trauma infantil precoce afeta várias outras partes do nosso corpo. Os primatas, separados de suas mães, experimentam níveis elevados de cortisol plasmático. Se as separações se repetem, essas mudanças se tornam permanentes. Olha aí, né? De repente, quase um trauma. Outras mudanças neurobiológicas resultantes da separação precoce da mãe são as mudanças nas enzimas que sintetizam catecolamina nas glândulas adrenais e a secreção de serotonina hipotalâmica. Termos bem técnicos e da medicina, né? E pesquisas com primatas também sugerem que o sistema opioide está envolvido na regulação da ansiedade de separação. Uau, olha só. Sistema opioide, ansiedade de separação. Que o isolamento social afeta a sensibilidade e o número de receptores de opioides cerebrais. Evidentemente, experiências de separação precoce resultam em mudanças físicas que afetam o funcionamento psicológico e que podem muito bem perturbar toda a vida. Uau, hein? Próximo tópico, operações dos esquemas. As duas operações de funcionamento fundamentais dos esquemas são a perpetuação e a cura. Pode-se dizer que todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos e experiências de vida relevantes para um esquema perpétuo tornam-o mais elaborado e reforçado ou o curam enfraquecendo. Sobre a perpetuação de esquemas. Perpetuação de esquemas refere-se a tudo que o paciente faz, internamente ou em termos comportamentais, que mantenha o esquema em funcionamento. Inclui todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos que acabam por reforçar, em vez de curar o esquema,
e todas as profecias autoconfirmatórias que acabam por fazer com que a pessoa haja de forma a confirmar o esquema. Os esquemas são perpetuados por meio de 3 mecanismos básicos: distorções cognitivas, padrões de vida autoderrotistas e estilo de enfrentamento dos esquemas. Olha só, hein? Vou repetir. 3 mecanismos básicos, que são, peraí que eu estou grifando aqui, porque isso é importante, hein? 3 mecanismos básicos. 1, distorções cognitivas. 2, padrões de vida autoderrotistas. E 3, estilos de enfrentamento dos esquemas, discutidos em detalhes na próxima sessão. Através de distorções cognitivas, o indivíduo percebe equivocadamente as situações de maneira tal que o esquema é reforçado, acentuando a informação que o confirma ou negando a informação que o contradiz. Afetivamente, o indivíduo pode bloquear as emoções conectadas a um esquema. Quando bloqueia o sentimento, o esquema não atinge o nível da consciência, de forma que a pessoa não consegue dar passos para alterá-lo ou curá-lo. Olha só, a cura só vem quando a pessoa toma consciência, deixa vir a consciência. Olha só que forte isso, né? Porque assim, na medida que a pessoa dói muito para falar sobre algo, né? A pessoa se sente muito desconfortável em tomar contato com memórias de dor, né? E de repente há traumas. Se a pessoa não quer tomar contato e, consequentemente, ela não deixa vir a consciência, ela não consegue se curar. Olha aí, né? É por isso que eu tenho o costume de dizer para muitos pacientes que para trabalhar com a questão da aceitação, né? Ela primeiro precisa buscar as causas, né? Desse sofrimento, a origem desse sofrimento. E para buscar a origem, tem que passar pelo campo da consciência. Olha só que interessante, né? Vou repetir aqui. Quando bloqueia o sentimento, o esquema não atinge o nível da consciência, de forma que a pessoa não consegue dar passos para alterá-lo ou por... Nem sei onde que eu parei também. Eu vou continuar lendo um tópico que eu achei bem interessante aqui, tá? Mas eu já vou diretamente ao caso clínico, tá? Que eu acho que é bem ilustrativo aqui para continuar a nossa reflexão, nossos estudos sobre os esquemas, né? Então, ele vai falar sobre, ele estava falando sobre a perpetuação do esquema, né? Como é que se perpetua o esquema, tá? E aí ele vai trazer um caso clínico e eu vou ler esse caso clínico. Martini tem um esquema de defectividade proveniente, em sua maior parte, da relação da infância com sua mãe. Não havia nada de que minha mãe não gostasse em mim, diz ela ao terapeuta, e nada do que eu pudesse fazer a respeito. Eu não era bonita, não era expansiva, nem admirada. Não tinha uma personalidade marcante, não sabia como me vestir com estilo. A única coisa que eu tinha, que era ser inteligente, não significava nada para ela. Atualmente, Martine tem 31 anos e poucas amigas. Recentemente, seu namorado Johnny apresentou-a às namoradas de seus amigos. Martine gosta muito dessas mulheres, mas embora tenha sido bem recebida, sente-se incapaz de estabelecer amizade com elas. Eu não acho que elas gostem de mim, explica o terapeuta. Fico muito nervosa quando estou com elas. Não consigo me acomodar e me relacionar normalmente. Olha só que interessante esse ponto. Fico nervosa quando estou com elas. Então, aquele ambiente é gatilho para ela se sentir desconfortável. E o que que é isso? Ela acaba acreditando nos esquemas dela, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar. Ai, a borracha que caiu aqui. Vamos lá. Em termos cognitivos, sentimentais, corporais e interpessoais, Martini age para perpetuar o esquema de defectividade com essas mulheres. Cognitivamente, distorce informações para que essas sustentem o esquema.
Desconsidera os muitos gestos de amizade que essas pessoas já tiveram em relação a ela. Elas só estão sendo simpáticas por causa do Johnny, mas não gostam de mim de verdade. Olha a crença, né? Que é o esquema. Ela acredita piamente na defectividade dela, né? E interpreta falsamente o que elas fazem e dizem como evidência de que não gostam dela. Por exemplo, quando uma dessas mulheres, Robin, não convidou Martine para ser madrinha de seu casamento, ela já concluiu que Robin a detesta, ainda que ela não a conhecesse por tempo suficiente para ser madrinha de seu casamento. Em termos sentimentais, Martine possui respostas emocionais fortes a eventos que lembrem, mesmo que minimamente, os ativadores de seus esquemas infantis. Ela fica irritada com qualquer coisa que percebe como rejeição, não importa quão leve seja. Quando Robin não lhe convidou para ser madrinha de seu casamento, por exemplo, Martine sentiu-se totalmente indigna e constrangida. Eu não odeio, aliás, eu me odeio, disse ela ao terapeuta. Nossa, olha só como é que ela se vê, né? Esta paciente gravida em relacionamentos que têm probabilidade de repetir sua relação de infância com sua própria mãe. Olha os velhos padrões aí, não? As pessoas buscam por padrões porque são familiares, né? Que nem eu falo para muitos pacientes. E esses padrões familiares, a pessoa não se sente ameaçada, né? Não se sente desconfortável devido ao repertório que ela tem. Mas, por ela não ter consciência disso, acaba reforçando os esquemas e, consequentemente, sempre repetindo aquele ciclo de se sentir mal diante do grupo de pessoas as quais ela conhece, né? Esse exemplo que né, o autor traz, né? Continuando. Quando todos os pacientes com transtornos caracterológicos repetem de forma autodefetistas padrões negativos advindos aliás, perdão, né? Quase todos os pacientes com transtornos caracterológicos repetem de forma autoderrotistas padrões negativos advindos da infância, de maneira crônica e generalizada, desenvolvem pensamentos, emoções, comportamentos e meios de relacionar-se que perpetuam seus esquemas. Deixa eu dar uma pausa aqui. A maioria das pessoas, né, e muitas vezes age assim, né? Então, por isso que é desafiador a gente fazer uma avaliação, a gente fazer um diagnóstico, né? Por isso que é importante a gente trabalhar nos primeiros atendimentos, apenas fazendo uma descrição, colocando no prontuário do relato do paciente, né? Não interpretar ainda, tá? Porque muitas vezes a gente pode diagnosticar como um transtorno, mas quando na verdade é apenas um trauma, né? De repente, entende? Não que seja um transtorno, né? Eu não sei se você está fazendo parte, né? Você que está assistindo essa aula, chegou até aqui, está fazendo parte do outro grupo de estudos que a gente tem, que antes se chamava Grupo de Estudos em PCC e agora se chama Grupo de Estudos em PBE, né? Práticas Baseadas em Evidências. Então, agora a gente está estudando o livro do Paulo Dalgalarrondo, que se chama Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, tá? Então, a gente está aprendendo muito com o que ele traz lá, porque ele fala da avaliação ateórica, tá? E essa avaliação ateórica, como o próprio nome diz, quando o paciente está falando, trazendo o seu relato, né, a gente não fica tentando encaixar em teorias, a gente apenas escuta, assiste o paciente e descreve, tá? Né, por isso que é muito delicado esse período de avaliação, né? Porque, por exemplo, né, isso que ele está trazendo aqui, eu vejo tanto em pacientes que são rígidos demais e pode ter transtorno, assim como eu vejo em pacientes que não são rígidos e não têm transtorno. Mas, e muitas vezes, dependendo do ambiente qual ele está, ele pode se sentir desconfortável, defectivo,
interpretar como rejeição, né? Não se adequar àquele ambiente, tá? Mas aí não chega a ser um transtorno. De repente, é o que aconteceu na infância, que ficou marcado, virou criança, né? Enfim, né? Só um parênteses aqui para observação. Continuando. Vou repetir. De maneira crônica e generalizada, desenvolve-se pensamentos, emoções, comportamentos e meios de relacionar-se que perpetuam os esquemas. Ao fazê-lo, continuam involuntariamente a recriar em suas vidas adultas as condições que mais lhe prejudicaram na infância. Olha isso, né? É a famosa frase: eu faço isso, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu também não consigo mudar. Não sei o que eu faço para mudar. Ou seja, a pessoa só sabe seguir um caminho que é conhecido, que são os padrões, tá? Como que ela sai do padrão? Quando ela toma consciência de onde que vem, né? Como que toma consciência? Autoconhecimento, terapia, de repente a leitura de um livro, né? Enfim. Agora a gente vai para o próximo tópico, que se chama cura de esquemas. Vamos lá. Só vou ler mais esse tema para a gente não se estender muito nessa aula. Cura de esquemas. A cura de esquemas é a finalidade última da terapia dos esquemas. Olha que legal. Como esquema, trata-se de um conjunto de memórias, emoções, sensações corporais e cognições. Vai grifar aqui, né? Que é um conjunto, é um combo, que nem eu costumo dizer para os pacientes. Sua cura envolve a redução de todos esses. A intensidade das memórias conectadas ao esquema, sua carga emocional, força das sensações corporais e as soluções desadaptativas. A cura de esquemas também envolve a mudança comportamental. À medida que os pacientes aprendem a substituir estilos de enfrentamento desadaptativos por padrões de comportamentos adaptativos. Sendo assim, o tratamento inclui intervenções cognitivas, afetivas e comportamentais. Olha aí, hein? Ferramentas que a gente pode usar para auxiliar na desconstrução desses padrões, né, desadaptativos. À medida que se cura o esquema, ele torna-se cada vez mais difícil de ativar. Olha que legal, hein? Quando ativado, a experiência é menos sufocante e o paciente recupera-se mais rapidamente. Tá? Olha aí, hein? À medida que se cura o esquema, é mais difícil de ativar. E quando que percebe que um esquema ativa, né? Tô dando essa pausa de forma proposital, é percebido pelo emocional, tá? Ou pelas reações físicas também, né? Pelo emocional, quando a pessoa sente muita ansiedade, né? Ou seja, a reação é desproporcional à situação ou evento presente, não é? Então, as reações físicas podem ser mãos trêmulas, o coração começa a ficar acelerado, ou a pessoa pode começar a suar muito, né? Tá? Isso é sinal de ativação do esquema. A trajetória de cura dos esquemas costuma ser árdua e longa. Uau! Modificá-los é difícil, pois configuram crenças profundamente arraigadas sobre si e sobre o mundo, aprendidas desde muito cedo. Inúmeras vezes constituem tudo o que o paciente conhece. Por mais destrutivos que sejam, os esquemas proporcionam ao paciente um sentimento de segurança e previsibilidade. Os pacientes resistem a abster-se deles porque são fundamentais à sua sensação de identidade. Olha só, aquela dor, né? Por isso que eu tenho o costume de dizer para muitos pacientes que algumas dores é difícil deixar embora, né? Porque esteve tanto tempo com ela, né? E aí passa a ser difícil saber quem se é sem aquela dor, né? Enfim, é desagregador renunciar a um esquema.
O mundo inteiro balança. Por isso, a resistência à terapia configura uma forma de autopreservação, uma tentativa de se agarrar à sensação de controle e coerência interior. Renunciar a um esquema é abrir mão do conhecimento de que se é ou de como é o mundo. A cura de esquemas requer a disposição de enfrentar o esquema e travar batalhas contra ele, e demanda disciplina e práticas frequentes. Os pacientes devem observar sistematicamente o esquema e trabalhar a cada dia para mudá-lo. A menos que seja corrigido, o esquema irá se perpetuar. A terapia é como declarar guerra contra o esquema. Nossa, gente, que forte isso. Guerra. Por isso que muitas pessoas são resistentes à terapia e por isso que muitas têm recaída no início, não é? Adoecem. Não à toa, olha só, dica de um livro que se chama A Doença como Caminho, né? É devido a, né, passar por esse processo interno aí de dor, né? Vou repetir, a terapia é como declarar guerra contra o esquema. Terapeuta e paciente formam uma aliança para derrotá-lo, com o objetivo de fazer com que desapareça. Olha aí a aliança terapêutica, gente, que legal isso, não é? Por isso que eu também tenho o costume sempre de dizer para os pacientes que nós vamos juntos e de mãos dadas, né? Visitar esse jardim secreto, né? Que é o inconsciente, né? Essas memórias, uma forma aí, olha aí, de derrotar esses esquemas. Poxa vida, por isso que é legal, né? Ter grupo de estudos, ler o livro na íntegra, né? Porque olha aí os detalhes, né, que a gente vai passando. O objetivo, contudo, costuma ser um ideal inalcançável. A maioria dos esquemas nunca se cura completamente, porque não se pode erradicar as memórias associadas a eles. Olha, os esquemas nunca desaparecem de tudo. Em lugar disso, quando curados, ativam-se com menos frequência. Olha que legal, e aí nesse sentido, é o chamado adulto saudável, né? Onde a pessoa se sente mais segura, né? Diante daquilo que no passado causava insegurança, né? Ela se sentia ameaçada, e com o tempo, ela ir tomando contato, que é a dessensibilização, ela percebe que tudo bem. Olha só, vou trazer um exemplo de mim, tá? Gravar essas aulas, tá? Formar esse grupo de estudos, tá? Confesso para vocês que foi desafiador para mim. Comecei o ano passado, se não me engano, nessa época, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu comecei em outubro de 2023. Setembro, outubro de 2023, tá? Foi um processo para chegar lá, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas se sentem desconfortáveis, né, diante da câmera, mas é tudo coisa da nossa cabeça, sabe? Por isso, né, eu tiro base por mim, né, e a gente, nós terapeutas, nós somos instrumento também de estudo, o quanto a gente tem é, memórias, né, sensações corporais aí de dor, né, e o quanto, quando a gente passa por esse lugar dentro da gente, a gente paralisa ou evita, né, fugindo, ai, não quero, não é para mim, ai, me sinto mal, né, mas tem que passar por ali, não é? Por isso que eu tenho sempre o costume de dizer para muitos pacientes, eu faço a comparação da terapia com a musculação, atividade física, né? Eu pratico, não sei se você pratica, mas quem começa a fazer atividade física, no início, é muito doloroso e desconfortável, né? Quem está começando, ou quando a gente muda o treino, mudar o treino é aumentar o peso, né? Do equipamento que a gente começa, né, a trabalhar a perna, braço. No outro dia, os membros ficam doloridos, sabe? É desconfortável, não é? Mas é sinal de que está fazendo efeito, não é? O corpo começa a criar uma resistência à dor, porque quando a gente começa a praticar de novo, na semana seguinte, a gente já não sente mais dor.
Olha que metáfora interessante, né, em relação ao nosso cérebro. Portanto, tomar contato nos primeiros momentos é desconfortável, mas só continua, tá? Então, só para ir finalizando, os pacientes respondem à ativação de seus esquemas de maneira saudável, escolhem parceiros e amizades mais amorosos, e veem a si mesmo de forma mais positiva. Olha, quando a pessoa está se curando, né, de repente de uma depressão, né? Ela começa a se ver de maneira mais positiva. Bem, deixa eu dar um detalhe aqui agora. Apresentaremos uma visão geral de como a cura dos esquemas se dá na última sessão deste capítulo, tá? Então, eu vou parando por aqui, né? A leitura aí de hoje, a leitura coletiva, a gente não se estender muito, para não ficar muito cansativo, né? E aí, nas próximas aulas aí, a gente continua aqui com a nossa leitura coletiva, tá bom? Então, é isso, vou ficando por aqui. E, como sempre, eu deixo, na verdade, eu vou fazer um pedido hoje, que eu esqueço de fazer esse pedido, para você curtir, compartilhar, me seguir, ativar o sininho, não é? Porque contribui aí para o canal crescer e chegar, de repente, a mais pessoas, né, que estejam interessadas nos assuntos aqui que a gente traz, tá? E também, para você conhecer, eu te convido, se você é um terapeuta iniciante, né? Se você está terminando a faculdade agora, ou está em transição de carreira, né? Iniciando na psicologia, eu te convido a conhecer o Clube do Psicoterapeuta, tá? Vou deixar o link aqui embaixo aí do vídeo. É só você clicar aí no link que vai cair aí no site, tá? E já tem vários vídeos lá, onde a gente ensina como gerenciar a clínica, né? Quais as ferramentas que pode utilizar, né, para ter o melhor gerenciamento aí dos negócios, né, com os atendimentos, tá? Já tem várias aulas lá, assim como essa aqui, tá? Tem estudos de caso, tem supervisões gravadas, tá? E tem aliás, tem 3 tipos de plano, o qual você pode escolher, tá? O primeiro plano é o essencial, o qual só dá direito às aulas. O segundo plano é o avançado, que te dá direito às aulas, e também a supervisão e estudo de caso ao vivo. E o terceiro e último plano, que é o prêmio, que te dá direito a encaminhamento de pacientes e mais os benefícios de todos os outros planos aí, tá bom? Cada plano, deixa eu puxar aqui para eu lembrar. O primeiro plano, que é o essencial, tanto o primeiro como o segundo plano, é um plano trimestral, tá? Por mês, o primeiro plano sai por R$ 39, em torno de R$ 39, né? No caso, se você dividir em 3 vezes. O segundo plano, que é o avançado, sai 156 por mês. E o terceiro e último plano, tá? Que é o prêmio, o encaminhamento de pacientes, é um plano mensal, que sai por 247. Tá bom? Bem, então é isso, tá? Mais informações tem aí abaixo aí do vídeo, tá bom? Para você fazer parte aí do clube, para você fazer parte também do grupo de estudo, tá bom? E é isso. Fico disponível se caso precisar de mais algumas informações, tiver dúvidas, só deixar aí no comentário que na medida do possível a gente vai responder, tá bom? Então é isso. Um beijo para você, boa aula e até mais. Tchau, tchau. Voltando aqui, nem tinha percebido que a gravação tinha parado, tá? Uau, então vamos lá, ó.